Toda era um perdedor fraco, cujos pais morreram num acidente de carro. No entanto, sua vida de órfão muda quando é adotado por uma loira forte e peituda que fica obcecada por ele. Agora, ele terá que derrotá-la para fugir da cidade, mas sempre se distrai com seus seios enormes. Num dia normal, Yuki caminhava para a escola onde leciona, quando um grupo de garotos liderados por um estudante falastrão, Toda, a observa. Eles então pulam para atacá-la, mas ela tem uma barreira mais forte que as fronteiras da Rússia. Quando a emboscada deles falha espetacularmente, Yuki dá socos neles sem esforço, jogando-os em um rio. Mais tarde na aula, a bela Yuki pune os garotos e reitera a regra antiga: só irão à capital se a derrotarem. Toda repreende a professora lasciva por mandá-los e exige saber da barreira que usou antes. Seus amigos o apoiam tolamente, mas o resto da turma, pressentindo encrenca, abre um grande espaço no centro da sala. Enquanto isso, Yuki caminha pelo caminho aberto por seus alunos sábios e desfere um soco que manda os tolos garotos voando direto pela janela da sala. Mais tarde, seu colega, o professor de óculos gentil Tachibana, a repreende por tratar os garotos como animais. Ele tenta defender o desejo dos alunos de ir à capital, mas Yuki não se importa. No entanto, o professor de óculos persiste até que os marshmallows de Yuki finalmente concordem em pensar nisso. Enquanto Toda e seus capangas voltam para casa, eles reclamam da barreira mágica de peito de Yuki. Toda diz aos amigos que eles só precisam praticar mais para que possam finalmente vencer a professora e ir para a capital escalar a torre enorme que se estende até os céus. Os meninos prometem escalar a torre, mas Toda se despede. Toda vai ao túmulo de sua família. 2 anos atrás, Toda perdeu os pais num acidente, e seu avô, Neg Springfield, já morrera antes. O acidente o deixou órfão, mas Toda está estranhamente feliz, pois o fez conhecer Yuki, seu guardião. Toda rejeitou Yuki a princípio, embora ela tivesse o corpo mais exuberante do Japão. Mas a dinâmica deles mudou quando Yuki se mostrou um desastre completo na cozinha e Toda teve que assumir o dever. Esse simples ato os uniu. Enquanto Toda termina seu ritual no cemitério, ele vê a figura sombria de um jovem de 4 olhos. O fantasma então se transforma numa versão mais velha de si mesmo, dizendo a Toda que o espera no topo da torre antes de desaparecer por completo. O garoto estúpido não faz ideia do que diabos aconteceu neste cemitério. Naquela noite, Toda pede a Yuki que o ensine magia, mas ela o ignora. Furioso, ele começa a praticar magia sozinho, mas acaba parecendo um completo idiota. No dia seguinte, ela vence os garotos novamente, esmagando suas esperanças de ir para a capital. Enquanto eles choramingam como crianças, o colega de Yuki, Tachibana, aparece e se oferece para ajudá-los. Ele dá aos meninos uma varinha mágica para usarem magia, pedindo que a escondam de Yuki. Mas a varinha não obedece a Toda, então Tachibana lhe dá uma pulseira especial. Naquela noite, enquanto Toda pensa na banda, Yuki entra no quarto e ele entra em pânico. Quando ela pergunta sobre a pulseira, Toda diz que a comprou de presente para ela e foge envergonhado. Por que você é gay? No dia seguinte, Yuki, a caminho de casa, admira o presente que ganhou do seu irmão postiço idiota. De repente, os amigos de Toda aparecem na cena usando magia de teletransporte. Enquanto isso, Toda sente algo errado e corre até ela. Os garotos usam um cipó para prender Yuki, esperando derrotá-la de vez. No entanto, Tachibana se junta a eles, os elogia pelo esforço e ataca, derrubando todos em segundos. Tachibana então saca armas para atacar Yuki, que tenta contra-atacar, mas a pulseira no pulso impede sua magia. Ela é perfurada por haste de metal e fica em choque, paralisada. Acontece que Tachibana é uma caçadora de recompensas que quer matar Yuki pelo prêmio de 600 milhões de dólares. Nisso, ele saca uma espada para matá-la. Mas antes que ataque, Toda surge e o enfrenta brutalmente. Tachibana se teletransporta para o lado de Toda e corta o braço dele como uma salsicha. Com o garoto indefeso, ele tenta cortar a cabeça de Toda, mas Yuki surge e bloqueia o golpe com as mãos. Ela elogia Toda pelo ataque e o agradece pelo presente. No entanto, Tachibana está se sentindo sexy esta noite, então ele corta Yuki em pedacinhos como um bolo de aniversário. Toda grita em choque, mas o caçador de recompensas rapidamente o apunhala pelas costas. Enquanto o garoto desmaia, Yuki o repreende por tentar desistir. Ela explica que o tornou imortal há 2 anos e que ele pode morrer como humano com arrependimento ou acordar como um monstro imortal e salvar os amigos. Yuki então diz a ele para beber o sangue dela, já que não há outras opções. Toda lambe o sangue dela do chão como um maluco do Reddit. Por outro lado, Tachibana está prestes a matar os garotos. Mas então, Toda joga seu braço decepado nele. Ele grita com o caçador de recompensas e corre, mas Tachibana bloqueia o ataque e decepa o segundo braço de Toda. Ele ri como um maníaco, só para ver que Toda está regenerando o braço. O garoto novamente avança e desfere um soco no estômago que o nocauteia antes de desmaiar de exaustão. Toda acorda e se encontra no colo de Yuki. Ela voltou ao seu corpo voluptuoso original e explica ao idiota que ele não pode mais morrer. Ela diz ao rapaz que é uma vampira de 700 anos e explica como os pais dele a imploraram para salvar Toda após o acidente. Então ela o transformou em vampiro. Yuki se repreende por tornar o garoto imortal, mas Toda acha bom viver para sempre. No dia seguinte, os amigos de Toda se despedem dele enquanto ele deixa a vila com Yuki. Eles ficam chateados porque não poderão mais cheirar as meias da Yuki. Assim, os dois rumam à capital, decididos a abater demônios. Enquanto esses 2 idiotas imortais viajam até a capital a pé, como soldados ucranianos, Toda ainda está confuso depois de seu recente aumento de poder. Enquanto conversam, Yuki explica que a população mundial caiu significativamente, e grandes partes do país agora estão desabitadas.
Toda, cujo interesse em história mundial é quase nulo, está mais preocupado com o fato de estarem andando em vez de pegarem um ônibus. Yuki explica que ela é um alvo conhecido com uma recompensa por sua cabeça, então o transporte público é uma armadilha mortal cheia de caçadores em potencial. Apesar dessa informação assustadora, ele sonha com os amigos que fará na cidade. No entanto, Yuki o confronta com outra dura verdade. Como ele é um ser imortal congelado no tempo, será para sempre um menino de 14 anos. Os amigos que fizer envelhecerão, terão famílias e morrerão, enquanto ele permanecerá inalterado. Mesmo assim, este idiota vai tomar banho num rio próximo, e o peso das palavras de Yuki finalmente o atinge. Ele flutua de costas, percebendo que seus velhos amigos da aldeia já estão num caminho diferente. Ele também percebe que seu pênis continuará do mesmo tamanho. No entanto, os profundos pensamentos de Toda são interrompidos ao esbarrar a cabeça nas macias nádegas de uma garota no rio. Mestre da interação social, Toda não pede desculpas, mas solta um elogio assustador sobre os tesouros dela. Isso enfurece a estranha, que se vira e saca a espada, pronta a decapitá-lo. Toda recua, vendo a atacante e notando ser uma bela jovem. A estranha esmaga a boca de Toda com o lado chato da espada, antes que ele diga algo. Depois de ambos se vestirem, a estranha apresenta-se como Kuramaru e Toda percebe que se enganou. Essa espadachim de aspecto frágil é na verdade um rapaz da Tailândia. Mais tarde, Toda apresenta-se e explica seu objetivo de chegar à torre. O interesse de Kuramaru é imediatamente despertado, pois ele revela que acabou de vir de lá. Ao ouvir isso, Toda fica muito feliz e pergunta a Ladyboy como chegar à torre. No entanto, Kuramaru explica que foi expulso de sua família super rica por ser um fracote. Então, para voltar para casa, ele deve derrotar um vampiro notório conhecido como o Evangelho Negro. Ao descrever a ameaça de 700 anos, Toda sente um pavor crescente. Então, Kuramaru nota que Toda não reflete no vidro, igual a cena boba de Crepúsculo, e bem na hora, Yuki os encontra com seus bongs. Kuramaru ataca Yuki sem hesitar, mas ela para a espada com um dedo, zombando-o por ser de uma família de caçadores de monstros. O ar se enche de silêncio constrangedor e Toda tenta acalmar a situação. No entanto, Kuramaru declara que sua família caça monstros como ela, e se prepara para uma técnica poderosa. Infelizmente, Yuki o apunhala no peito com a mão nua, como um peito de frango. Toda fica horrorizado, pensando que ela acabou de matar seu potencial novo amigo. Mas, para seu choque, o ferimento de Kuramaru cura instantaneamente. Ambos os imortais idiotas ficam chocados ao ver isso, pois este garoto é um imortal como eles. Toda tenta vê-lo, mas Kuramaru acorda e o soca. Ele desafia Yuki de novo para um duelo, mas a loira sedutora diz ao Ladyboy para derrotar Toda primeiro se quiser enfrentá-la. Kuramaru aceita o desafio e Toda, vendo a dor da rejeição nos olhos do rival, também aceita a luta. Imediatamente, Kuramaru ataca com velocidade cegante, mas Toda desvia de cada golpe. Então Toda impõe uma condição. O vencedor faz o perdedor fazer o que quiser. Enquanto os dois se envolvem numa intensa briga, ambos desferem golpes impressionantes e ganham um aceno de Yukihime. A batalha atinge seu clímax quando Kuramaru de repente corta a cabeça de Toda, pensando que a luta acabou, mas Toda pega a própria cabeça no ar, a recoloca no pescoço e então soca um Kuramaru completamente surpreso no chão, vencendo a luta. Temendo ter eliminado o Ladyboy, Toda corre, mas o tolo ingênuo acorda com o coração partido. Ele teme que Toda exija algo pervertido. É, garoto, mas Toda só pede que seja seu amigo. Mais tarde, o novo trio vai a uma fonte termal. Toda tenta fazer Kuramaru se animar, mas o garoto ainda está amuado, envergonhado de sua derrota. Num golpe de gênio, Toda decide que a melhor forma de se unir é espiar Yuki no banho feminino como um republicano assustador. Ele aponta para um penhasco alto sobre as fontes, e embora Kuramaru não se interesse, Toda o escala sozinho. No topo, ele pula no banho, mas não vê a loira voluptuosa de seios fartos. Em vez disso, vê uma garota jovem e pequena e se pergunta quem é. Mas, ao se transformar no corpo maduro que Toda reconhece, ele entende que a garotinha é a verdadeira forma de Yuki. Toda a provoca por seu corpo pequeno, enquanto Kuramaru teme pela vida lá embaixo. Nesse instante, Yuki o ataca de novo, derrubando Toda do penhasco. Kuramaru vê isso e corre para o resgate. Ele consegue segurar a mão de Toda e diz ao amigo para o jogar de volta. Kuramaru arremessa pelo ar e o idiota aproveita a chance para arrancar a toalha de Yuki do corpo dela. A Yuki nua se orgulha dele e oferece mostrar suas botas gigantescas, mas Toda diz que não se interessa por leite de vaca. Como esperado, ele é punido sem dó, enquanto Kuramaru finalmente cai na gargalhada. Toda fica feliz que seu novo amigo os aceitou e Yuki promete treinar Kuramaru para que ele possa desafiá-la um dia. Ao voltarem à cidade, Toda com outro imortal ao lado, se pergunta se há mais como eles. Ele tem uma ideia genial, reunir todos os imortais e formar uma equipe de super-heróis, como os Vingadores ou os malditos Power Rangers. Kuramaru fica chocado, enquanto Yuki o provoca pelo sonho infantil, dizendo que alguém já lhe deu uma ideia parecida há muito tempo. Nesse instante, um comboio de carros pretos chega e um deles afasta o idiota nojento. Uma garota de uniforme escolar sai de um carro e cumprimenta Yuki com reverência. Um esquadrão de homens de preto emerge, estendendo um tapete vermelho para sua senhora. Toda está em choque. Descobre-se que Yuki é chefe de uma organização tipo Yakuza. A estudante Kirine se irrita com Toda por ser um imortal de segunda mão nojento. Ela quer matá-lo, mas Yuki, com calma, diz para controlar os hormônios.
Enquanto Yuki se dirige ao carro, ela se vira para Toda e lhe diz que o sonho dele de criar uma organização de imortais já é uma realidade conhecida como Yuki Holder. O grupo de vampiros imortais viaja em um iate elegante a caminho da base secreta da organização. A energia de Toda está nas alturas, mal podendo esperar para ter seu ding-dong chupado por vampiras. Kuramaru está mais reservado, ainda processando a enxurrada de eventos que o levaram a essa loucura. Enquanto isso, Yuki tem uma conversa particular com sua principal subordinada, Kirine. Acontece que Kirine está muito cética em relação ao novo recruta. Ela não esconde seu desprezo por Toda, questionando Yuki por que traria um idiota tão infantil e desrespeitoso para o grupo, mas Yuki explica a situação com calma. Ela diz a Kirine que tanto ela quanto Toda são provavelmente os membros mais poderosos de todo o grupo. Quando o fim do mundo finalmente bater à porta, os dois podem ser os únicos a sobreviver. Portanto, aprender a engolir o pinto do Toda é uma necessidade. Assim que chega uma enorme base na ilha, Toda e Kuramaru são recebidos por uma visão surreal. O lugar é um paraíso de alta tecnologia. Homens de terno preto cumprimentam Yuki com a reverência normalmente reservada para uma deusa. Os dois meninos ficam maravilhados com a cena e se perguntam o que está acontecendo. Outros dois membros, um homem com um avental de açougueiro e óculos chamado Gengoro, e outro membro de aparência estúpida chamado Iko, os mostram o lugar e explicam o básico. Eles os avisam que a Uki Holder é formada por imortais, seres mágicos, ciborgues, monstros e tudo o que há no meio. Claro, os garotos mal podem esperar para se juntar a essa estranha família de desajustados. Mas é claro, as coisas não são tão simples. Antes de se tornarem membros oficiais, eles precisam passar num teste. A prova é direta. Cada um deles tem que acertar pelo menos um golpe em seu oponente designado em 7 dias. Karin se oferece logo para lutar com Toda, claramente ansiosa por dar uma lição ao pirralho. Por outro lado, Gengoro concorda em enfrentar Kuramaru. Toda logo avança contra Karin para atacar, mas ela o desvia facilmente e esmaga sua cabeça estúpida com seu martelo enorme, enquanto ele jaz como um acompanhante pago num quarto de hotel em Vegas. Vendo isso, Kuramaru hesita em lutar, mas quando ele finalmente ataca Gengoro de espada, não acerta um golpe sequer. Depois os dois se sentam para relaxar. Exaustos e frustrados, se perguntam como acertar oponentes de outra liga. É quando avistam uma criada, Tuna, lutando com sacos de lixo. Depois que ela tropeça, os dois correm para ajudá-la, esperando dormir com a bunda fedida dela. Tuna explica que é só uma humana comum trabalhando na pousada da sede. Vendo uma chance de clarear a mente, Toda e Kuramaru se oferecem para ajudá-la com as tarefas. Enquanto carrega caixas para um depósito, Toda de repente ouve uma voz misteriosa, o guiando. Ele a segue por uma longa escadaria que leva a uma enorme caverna escondida com um estranho edifício dentro. Ele e Kuramaru vão até lá, onde encontram um ruivo desleixado, mais bêbado que Jack Sparrow. Esse bêbado é Jinbei Shishido, o segundo mais poderoso da Yuki Holder depois da própria Yuki. Jinbei aponta uma espada enorme num cubo de pedra e pede a Toda para puxar. A princípio o idiota recusa, achando meio suspeito, mas Jinbei o provoca. Um homem de verdade precisa de arma para ser legal. Ouvindo isso, Toda tenta e logo vê que é impossível mover. Enquanto Jinbei explica a história da espada, Toda ouve a voz misteriosa de novo, mandando-o ligar um interruptor na espada. Assim que ele o faz, a espada desliza da pedra sem esforço. Jinbei fica chocado, mas a surpresa maior é a espada começar a falar. Apresentando-se como Kurobo, ela se declara parceira de Toda. Jinbei, que claramente esperava isso, explica que a espada permite ao portador controlar seu peso, tornando-a uma arma incrivelmente mortal. Ele demonstra devolvendo-a a Toda, que imediatamente a deixa cair quando seu peso esmaga sua mão, deixando um buraco gigante no chão. Jinbei diz a eles que se quiserem passar no teste, precisarão treinar duro aqui mesmo. Os próximos 7 dias são um borrão de treinamento intenso e trabalho braçal. Toda e Kuromaru passam seus dias na masmorra, aprimorando suas habilidades e usando seu tempo livre ajudando Tuna nas tarefas ao redor da pousada. Jinbei ocasionalmente informa Yuki sobre seus novos recrutas, que não parecem nada impressionados. Quando o último dia do teste chega, eles saem da masmorra como uns bobos desanimados, prontos para a revanche. A luta começa com Kuramaru contra Gengoro. Ele elogia a melhora de Kuramaru, mas nota que seus ataques ainda são muito previsíveis. A luta é unilateral, com Gengoro desviando e bloqueando cada movimento sem esforço. A situação parece difícil até que Kuramaru, lembrando o estilo de luta imprudente de Toda, cria um plano desesperado. Ele deixa o braço exposto para um ataque. Gengoro o decepa. Mas Kuramaru, com o braço decepado, pega outra espada e apunhala Gengoro pelas costas. Funciona perfeitamente, ele conseguiu um acerto e oficialmente passou no teste. No outro lado da base, Toda confronta Karin. Armado com Kurobu, ele é uma ameaça bem maior agora. Ele usa ataques estilo anime incrivelmente estúpidos e consegue manter a garota de cabelo azul à distância. Enquanto lutam, Toda manipula o peso da espada e a faz tropeçar. Ele ia dar o golpe final quando ouve Tuna gritar por perto. Tuna está sendo atacada por monstros gigantes que surgiram do nada. Quando Toda ia resgatar a pequena serva, Karin o impede, dizendo para esperar o momento certo. Ela distrai os monstros, afastando-os de Tuna. Enquanto isso, Toda leva a serva a salvo, onde Kuramaru e Gengoro surgem. Toda volta à luta, aumenta o peso da espada e atinge os monstros como meteoro, aniquilando-os no impacto. Nisso, Yuki surge com caixas de leite e os parabeniza, a ele e Karin. Ela diz que o tempo do teste acabou, e Toda implora por mais 5 minutos para acabar a luta. A oferta é recusada, mas por lutar heroicamente contra os monstros, Toda foi oficialmente aprovado.
Com o julgamento feito, Yuki revela que os monstros provavelmente escaparam do nível inferior da instalação por um buraco que abriram. Ela então dá aos 2 miúdos burros a sua primeira missão oficial, descer a masmorra e eliminar o resto dos monstros que fugiram. Yuki abre um buraco no chão e os envia para a escuridão abaixo, onde eles ficam cara a cara com os horrores que os aguardam. No dia seguinte, Yuki, a gigante, chama Toda e Kuramaru ao escritório e lhes dá a primeira missão real, uma tarefa fácil para iniciantes estúpidos e nojentos. Os garotos devem acompanhar Karin até uma cidade humana e proteger um orfanato na favela. Inicialmente, Karin recusa a missão, mas, esperando conseguir dicas de caixas de leite da Yuki, ela aceita. Naturalmente, Toda presume que essa tarefa fácil significa que ele poderá relaxar no carro. Mais tarde, preparando-se para a missão, ele diz orgulhoso à criada Tuna que vai abrir as pernas dela ao voltar dos cortiços. A previsão de Toda está erradíssima, e pouco depois, Karin os faz correr a pé o caminho todo. Enquanto os garotos reclamam da falta de fôlego, Karin explica a dura realidade do mundo deles. Por trás da fachada brilhante e tecnológica da capital, esconde-se uma imensa sombra de pobreza. As favelas estão cheias de pessoas que ficaram para trás. E pior, há facções ricas que querem exterminar essas pessoas e apagar os pobres do mapa. Karin explica que este é o real propósito da UK Holder. Não só um clube de imortais, mas uma força que defende os oprimidos dos poderosos e corruptos. Toda tenta elogiar Karin por seus esforços, mas ela rapidamente esmaga a cabeça dele por ser um filho feio de uma pêssega. Correndo pela floresta, Karin explica que o perigo está no penhasco, então Toda heroicamente salta lá para baixo. Ele só assusta as crianças do orfanato enquanto os homens de preto caem pelo impacto de Toda. Após aquele início brilhante, a equipa decide usar braço de ferro para decidir quem faz as tarefas. Toda, o perdedor burro que é, perde todas as partidas e é logo encarregado da cozinha. Chateado, mas resignado ao seu destino, ele prepara uma refeição para todos, e para choque deles, o sabor é incrível. Todos se impressionam com sua culinária e até Karin admite o talento do garoto. Então, todos querem que esse farejador de geleia cozinhe para eles, o que irrita Toda demais. Karin sorri, mas diz a Toda para aprender o Flash Step e vencer na queda de braço. Mais tarde, a freira do local tem uma conversa séria com Karin e Kuramaru. Ela explica, toda medrosa, que bandidos locais aparecem à noite ameaçando expulsá-los de casa. Ao ouvir sobre a luta diária e o medo com que essas pessoas vivem, o travesti cabeça dura Koromaru se convence de que é o caminho certo, reforçando sua determinação em ajudá-las. Enquanto isso, Toda vai para um grande espaço aberto para começar seu treino, que consiste principalmente em correr como uma galinha sem cabeça até acordar um soldado musculoso. O cara está irritado com o show de comédia ruim que o Toda está apresentando e de repente o ataca. Ele diz ao idiota que sua forma está toda errada e prossegue para demonstrar como é um verdadeiro Flash Step. Enquanto Toda fica furioso com ele, o homem se apresenta como Kido. Ele demonstra suas habilidades movendo-se tão rápido que parece que está sendo teleportado por Elon Musk. Kido diz que é um artista marcial errante, mas ele se surpreende ao saber que Toda começou agora, pois levou 10 anos para dominar a técnica. Kido mostra a Toda um diagrama explicando que agilidade e flexibilidade são a chave da vitória, mas o idiota não entende. Intrigado com seu potencial, Kido promete torná-lo seu aluno. Naquela noite, Toda inicia seu bizarro treinamento cozinhando e comendo com os pés. As meninas do orfanato riem dessa dedicação, enquanto os homens de preto comem como selvagens famintos em O Senhor dos Anéis. Durante o treino, Kido diz ao menino que deve deixar sua perna ainda mais forte, então Toda começa a fazer todas as tarefas usando apenas os pés. Sua dedicação inspira até um garoto da favela, Rookie, a praticar com ele. Enquanto isso, Kido encontra seus dois colegas suspeitos, seu chefe cego, Nagumo, e um homem de aspecto pervertido, Chao. Após virar lobisomem, fica claro que são caçadores imortais enviados para exterminar as favelas. O ataque deles é rápido e brutal. Os guardas da UK Holder são exterminados por marionetes grotescas. Ao mesmo tempo, Karin toma banho exibindo seus seios deliciosos, suculentos e fantásticos. A freira de guarda lá fora lhe faz companhia, enquanto as duas falam de política americana. Nesse momento, um portal se abre no chão e Chao a embosca. Ela bloqueia o ataque imediatamente com uma barreira. Chao a provoca, impressionado por ela não ter caído em seu ataque furtivo. Os dois se envolvem numa batalha acalorada, e logo ele atinge o pescoço de Karin, mas sua pele se recusa a ser cortada. Enquanto a garota fica confusa, Chao começa a contar uma história. Muitos anos atrás, caçadores de bruxas tentaram queimar uma garotinha, mas ela não morria de jeito nenhum. Não importa o que fizessem, ela sentia dor, mas não sangrava. Chamavam-na de Santa de Aço e um dia outra garota surgiu e a levou. Ao torcer a adaga no corpo de Karin, Chao revela que sabe a verdade. Ela é aquela santa. Ele zomba da sua imortalidade, chamando-a de maldição enquanto usa sua magia das sombras para prender seu corpo voluptuoso, belo e viçoso, imobilizando-a e esfaqueando-a repetidamente.
tudo enquanto a provoca por ser alguém que pode sentir dor, mas nunca receber a libertação da morte. Lá fora, Toda está com Hulk quando vêm os incêndios. Eles são atacados pelos bonecos, mas Kuramaru chega bem a tempo. Enquanto se perguntam o que fazer, Kido aparece em sua forma de lobisomem com Nagumo atrás dele. Kido provoca Toda por ser um vampiro imortal e ataca, aplicando um selo mágico que o paralisa completamente. Com Toda fora da luta, Kuramaru corajosamente se prepara para enfrentá-los. Nagumo e Kido decidem atacá-lo juntos. Kuramaru, sabendo que precisa de ajuda, lança uma técnica que dispara fogos de artifício para o céu. Ele consegue ficar fora de perigo por um momento, mas Kido se aproxima como Jeffrey Dahmer e o chuta, distraindo o tempo suficiente para Nagumo cortar sua mão. Num contra-ataque impressionante, Kuramaru também corta a mão de Kido antes de recuar. Ambos os imortais recolocam os membros como se nada tivesse acontecido. Kido provoca Kuramaru e se prepara para encerrar a luta usando um flash step aperfeiçoado, que ele nem sequer vê chegando. Kido começa a socá-lo como se fosse massa, e então o corta com um chute poderoso. Com isso, o corpo partido de Kuramaru cai na frente do indefeso Toda. Como se não bastasse, Kaido pega duas grandes placas de metal e as usa para prender as metades ainda vivas de Kuramaru ao chão, deixando-o completamente derrotado, espancado e temendo que seu destino estivesse selado. A situação parece sombria. Toda está paralisado por um selo mágico, e Kuramaru foi fatiado ao meio e preso ao chão. Quando o lobisomem Kaido ia dar o golpe final com gelo, o pequeno novato da favela, que tem mais coragem que juízo, pula à frente do horrorizado Kuramaru para protegê-lo. Enquanto isso, o pervertido Chell ainda se deleita incomodando Karin. Ele a lembra de seu passado como a Santa de Aço, uma garota que sentia toda a dor, mas amaldiçoada a nunca morrer ou sangrar. Ele torce sua adaga dentro dela, extasiado por enfrentar alguém que pode suportar tanto como um Jerry Seinfeld maligno. Kel lhe diz que está ali apenas para atrasá-la, desfrutando cada segundo de seu sofrimento. Para ser mais bizarro, ele lambe as bochechas de Karin como um dálmata. Hulk desafia os caçadores imortais, gritando que os impedirá de destruir seu lar. Mas Kaido para o ataque com um só dedo, e agarra o miúdo sem esforço. O novato pergunta por que o querem matar, e o chefe cego, Nagumo, explica a dura verdade. Foram pagos pelos ricos que vivem no topo da Trump Tower. Não é malícia pessoal. É só negócio na terra dos bravos. A terra não é dos favelados, e mercenários foram contratados para o serviço sujo. Farto da diarreia verbal, Kaido se prepara para matar o novato, mas esta é a gota d'água para Kuramaru. Com uma onda de pura força de vontade, ele se solta das amarras, e mesmo com o corpo ainda dilacerado, atira-se para a frente, protegendo o novato do golpe iminente de Kaido. Quando toda a esperança parecia perdida, Toda que jazia no chão como um saco de batatas, de repente se ergue. O selo mágico sumiu, e seus braços estão agora cobertos por uma manopla escura e de aspecto horrendo, irradiando uma aura estranha. Ele de alguma forma absorveu o selo, e nem ele tem ideia de como isso aconteceu. Seus inimigos percebem que ele é bem mais poderoso do que pensavam, e ficam secretamente impressionados. Kyo, ainda imerso em seu monólogo doentio, de repente recebe uma surra divina. Após tortura incessante, Karin revela a verdade de sua imortalidade. Não é maldição, mas uma bênção divina de amor. Sem outra opção, ela usa uma de suas formas mais fortes. Ela se eleva no ar, envolta por uma luz ofuscante que apaga as sombras ao redor. Então, ela desfere um punho sagrado, seguido por uma tempestade de chutes e socos rápidos que derrubam o pervertido no chão, como o nojento Toda do outro lado da cidade. Por outro lado, Toda enfrenta seu antigo professor. Kuramaru pergunta do seu novo visual, mas Toda só sabe que é incrivelmente poderoso. Kaido é louco por lutas, e o novo poder de Toda só o empolga mais. Sem perder um segundo, Toda avança e os derruba com um golpe. Kaido avança em seguida, mas Toda usa seus novos poderes para desviar, contra-atacar e trocar golpes com o lobisomem. Nesse instante, Karin surge, pronta para lidar com o mais forte Nagumo. Vendo isso, Kaido leva a luta a sério e volta à sua forma original. Toda pergunta por que ele bate em crianças, e Kaido admite casualmente ser o Mike Tyson japonês. Não importa quem ou porquê, desde que enfrente oponentes fortes. Com isso, eles recomeçam, ambos se movendo e atacando a velocidades que a maioria nem veria. Ambos são mestres do passo relâmpago agora, e a luta toda parece irreal. Após testemunhar a nova força de Toda, Kaido até oferece torná-lo seu verdadeiro aluno, mas Toda recusa imediatamente. Em resposta, Kaido faz um movimento audacioso, lançando um julgamento fulminante. Ele usa o passo relâmpago para quebrar a barreira do som, atingindo o peito de Toda e arrancando seu coração, que ele esmaga na mão. Assim que Kaido começa a lançar um feitiço de selamento para acabar com isso de vez, enormes asas negras explodem das costas de Toda. Seu corpo começa a juntar os pedaços estilhaçados de seu coração, enquanto libera uma onda massiva de energia sombria. Nagumo explica a Karin que essa é uma magia incrivelmente poderosa e rara, chamada magia Erebeia. O usuário arrisca a perda completa de sua alma. Só duas pessoas no mundo o possuem, a Evangelista das Trevas, Yuki, que falhou em dominá-lo, e sua discípula Neg Springfield, que manejou sua forma completa. Nagumo teme que um terceiro usuário possa abalar o equilíbrio mundial.
Agora completamente dominado pelo poder, Toda se lança contra Kaido com força brutal e desenfreada. Ele o arremessa contra um prédio, depois avança com uma saraivada de ataques que assusta até Nagumo. Ele tenta ir salvar o amigo, mas Karin o impede com sua espada como uma Caitlyn Jenner. Quando Toda ia dar o golpe final em Kaido, ele de repente hesita, lutando para se controlar. Após um momento, a aura sombria explode dele, deixando-o gravemente ferido e exausto. Kaido, abatido pelo ataque, cura-se das feridas de lobisomem e admite a derrota, pedindo a Toda que o mate. Mas essa fuinha se recusa a aceitar a vitória, dizendo que não era ele quem estava realmente lutando. Então, eles decidem resolver tudo com queda de braço. Na luta, Kaido, ao se esforçar, vê Toda chorando. O menino o repreende, questionando como tanto poder poderia ser usado para o mal. Kaido está surpreso que Toda use apenas sua força natural para enfrentá-lo. Impulsionado por pura vontade e raiva justa, Toda libera uma explosão final de força, esmagando o braço de Kaido e destruindo o prédio atrás deles. Nagumo está impressionado que Toda derrotou Kaido sem magia erebeia. Até Karin está impressionada com seu poder puro. Kaido novamente implora a Toda para o matar como um fetiche, mas o garoto recusa. Então, Nagumo abre um portal e sai com o derrotado Kaido e Kiao como uns covardes. Os moradores da favela se juntam para ver suas casas em chamas. Mas então, Yuki aparece e com uma única e massiva demonstração de poder, congela a vila inteira, apagando o fogo na hora. Ela elogia Kuramaru pelo sinal de fogos de artifício que os ajudou a rastrear todos. Ela cumprimenta Nagumo, que a vê surpreso, e Toda choca-se por ela conhecer o chefe mercenário cego. Naquela noite, os aldeões oferecem um jantar aos seus salvadores. Enquanto comem, Yuki explica a Toda o sentido de herdar a magia erebia. Afinal, eles compartilham o mesmo sangue. Enquanto as crianças da favela chamam os Uki-Holders para comer, nenhum deles sabe que, das sombras, um drone misterioso espiona Toda, observando a cena se desenrolar do topo da torre. Mais tarde, Kuramaru está na base dos Uki-Holders, encarregado de devolver a espada senciente de Toda, Kurobo, em segurança ao quarto de Toda. Buscando entender o poder sombrio que seu amigo manifestara, Kuramaru pergunta à espada se ela sabe algo sobre magia erebea. No entanto, Kurobo evade a pergunta e vira o jogo, apontando que notou os sentimentos intensos de Kuramaru pelo traseiro magricela de Toda. Isso atinge Kuramaru como um golpe físico. Atordoado e envergonhado, ele nega imediatamente e crava a espada no chão. Então foge da cena em total constrangimento, deixando a espada para trás. Ao tentar organizar os pensamentos, o olhar de Kuramaru cai em Toda, no cais, cheirando as axilas da criada Tuna. Toda examina, animado, uma lancha que Yuki construiu com sucata. Impressionado com a perícia dela, ele a acompanha, ansioso para um passeio. Enquanto navegam pela água, Yuki confia a ele seu sonho de um dia se tornar uma corredora profissional. Toda, com sua seriedade característica, oferece-lhe seu apoio total, encorajando-a a seguir sua paixão. De longe, Kuramaru os observa rindo e conversando com uma familiaridade natural. Uma pontada dolorosa de ciúme e confusão o atinge, enquanto tenta entender a estranha dor no peito. Mais tarde, em busca de solidão, Kuramaru se banha nas fontes termais da base, sua mente revivendo as palavras da espada e a cena com Toda e Yuki. Mas sua reflexão tranquila é quebrada quando Karin irrompe no quarto para entregar uma tarefa, pegando-o completamente exposto com seu ding-dong mutante. É neste momento de desatenção que Karin finalmente vê a verdade. Encurralado, Kuramaru é forçado a explicar sua situação única. Ele revela que não é nem homem nem mulher. Pertence ao clã Fushigari, uma raça de semi-humanos que nascem sem gênero definido. Ao atingir certa idade na adolescência, devem escolher qual serão pelo resto de suas vidas. No entanto, a reação de Karin não é de compreensão, mas de agressão. Ela inicia uma briga com motivos egoístas. Acreditando que Toda se apaixonará por Yuki, ela exige que Kuramaru chupe o pênis de Toda todos os dias e mantenha a atenção de Toda longe de seu mestre. Ela domina Kuramaru, derrubando sua espada e ordenando-lhe que obedeça. Mas o confronto é interrompido pela chegada oportuna do androide Ameia, que os observava. Ele garante que não revelará o segredo da salsicha de Kuramaru e calmamente diz ter um plano. Algum tempo depois, Toda está ocupado com suas tarefas, perguntando-se onde seu amigo desapareceu. A resposta chega na forma de uma linda garota loira e tímida que ele nunca viu antes. Este é o plano de Ameia em ação. Kuramaru, agora disfarçado de menina e se apresentando como Kuro, a suposta prima dele. O estúpido Toda, completamente enganado pelo disfarce, está infeliz porque o amigo escondeu uma prima fofa dele. Depois de hesitar um pouco, Kuro pede a Toda um tour pela capital. Ele pensa, mas aceita, esperando apalpar seus seios às escondidas. Eles encontram Tuna no caminho, que oferece a Toda sua lancha velha pelo dia. Ao saírem com a lancha de Tuna, passam por uma estranha menina de 4 olhos vagando pelos níveis inferiores da base. Mas Toda não liga pra ela. Na capital, Toda e Kuro aproveitam seu encontro improvisado e bizarro. Kuramaru se diverte de verdade, e ele pressiona seus seios falsos contra o corpo de Toda para lhe dar uma ereção. Eventualmente, os dois chegam à praça principal, onde andam como um casal estranho. Mas um momento crucial acontece quando as sandálias de Kuro quebram. Sem nenhuma ponta de constrangimento, Toda se ajoelha para ajeitá-los para ele.
Este simples e inesperado ato de bondade dá um choque em Kuramaru, e pela primeira vez ele considera seriamente que a vida como uma garota ao lado de Toda pode ser o que ele realmente quer. Timidamente, Kuramaru aponta para a torre e diz a Toda para levá-la lá. Mas essas criaturas sem noção e cheias de hormônios permanecem alheias à figura sinistra de Kyo, o mercenário pervertido que as observa das sombras. Enquanto isso, de volta à base, Yuki e Jinbei têm uma conversa séria. Ela expressa sua profunda preocupação pela manifestação de magia Irapia de Toda, temendo que isso atraia a atenção errada. Jinbei não parece tão preocupado, mas Yuki confirma que Toda está sendo espionado por um drone por uma figura poderosa conhecida como Fata Bruncus. Na torre, Toda está transbordando de emoção por ter finalmente alcançado o marco de seus sonhos. Ele diz a Kuru o valor da amizade com Kuramaru, o que enche o garoto disfarçado de alegria e tristeza. A garantia de Toda de que Kuru é fofo só aumenta sua confusão. Mas o seu estúpido momento Netflix é violentamente destruído. Kyo aciona a armadilha, abrindo um portal de sombras que arrasta Toda. Kuramaru é logo derrubada, pois não pode usar seu poder no corpo de uma garota. Apesar disso, ele instintivamente saca a espada para atacar os inimigos. No entanto, ele é logo interceptado por um segundo mercenário, um homem de 6 braços chamado Azura. Kuramaru rapidamente descobre que não pode voltar à sua forma masculina, sendo facilmente dominado e derrubado do prédio como um parapente. Enquanto Kuramaru jaz sem esperança no chão, ele se lembra do quanto ama Toda. De alguma forma, com uma onda de adrenalina, ele lança outro ataque e arremessa Kyo como um frisbee maluco. Ele também volta à sua forma normal, pronto para proteger Toda a qualquer custo. De longe, Asura observava toda a cena se desenrolar e até elogia Kuramaru por seus esforços. Mas antes que Kuramaru possa se preparar para um ataque, policiais chegam ao local. Nesse instante, Toda acorda e o tolo não sabe da forma feminina de Kuramaru. Ao ver o amigo, logo pergunta o que houve com Kuru. Kuramaru mente rápido, dizendo ter levado a prima para um lugar seguro. Ele então repreende Toda por sua fraqueza. Internamente, Kuramaru se resigna a ser apenas amigo de Toda, não importa a forma que ele escolha, mas Toda piora as coisas ao dizer que quer cheirar as partes do corpo da prima de Kuramaru e abusar dela como um brinquedo. Enquanto isso, de volta à sede da Yuki Holder, a garotinha de antes, Kiri, é vista brincando sozinha. A Meia, a androide, encontra a menina ocupada fazendo um ritual de areia. Quando ele pergunta se há uma ocasião especial, Kiri levanta os olhos com um olhar sinistro e responde que a ocasião especial está apenas começando. Na movimentada sede da Uke Holder, Karin chama Kuramaru de lado, questionando-o sobre o encontro com Toda. Enquanto Kuramaru hesita, Karin pergunta por que ele não continuou o disfarce de Kuru como haviam planejado. A tecnológica Meia apresenta a tímida e assustada Kiri a Toda. A menininha, intimidada pela própria sombra, pede uma reunião particular com o idiota burro. Ao chegarem a um canto isolado, a postura de Kiri muda por completo. Ela se desfaz da timidez como Caitlyn Jenner se desfez de seu pênis. Seu semblante endurece em fria autoridade. Ela manda Toda sentar, declarando-se sua superiora e detentora de Uke, e exigindo respeito. Quando o menino fica confuso, Kiri manda ele latir como um cão, e ele o faz, hesitante. Mas quando ele, com razão, questiona seu súbito ato de dominatrix, Kiri tenta chutá-lo no rosto. Ainda que visse a roupa íntima dela, Toda agarra a garota pelo cabelo e controla os hormônios dela. A garota afirma ter o direito de chutá-lo 5 vezes, pois Toda supostamente falhou em salvá-la em 5 ocasiões distintas. Toda está completamente confuso, insistindo que esta é a primeira vez que eles sequer conversaram. Mas antes que Kiri possa explicar essa acusação bizarra, uma sombra passa rapidamente pela parede. Xiao, o pervertido louco da favela, aparece e corta a garganta de Kiri com rapidez fulminante. Enquanto Kiri cai, sangrando, ela estende a mão para Todd. Seu último ato é segurar a mão dele. O garoto está apavorado e diz a Kiri para abrir os olhos. De repente, Toda acorda com um sobressalto de volta à base. Ele se pergunta se foi tudo um sonho, mas então vê Kiri viva e bem, que o repreende logo por sua grande estupidez. Nesse momento, a Maya e Karin aparecem, prontas para levar Kiri à capital, e se confundem ao ver Toda já no castelo. O idiota quase contou o segredo de Kiri, mas ela pisou forte no pé dele para calá-lo. No barco de volta à capital, da ilha de Jeffrey Epstein, Karin e a Maya falam dos rumores do poder misterioso de Kiri. Elas especulam que seu poder não é mágico, mas sim profético. Por outro lado, Toda tem a mesma pergunta, e Kiri explica, hesitante, como sua habilidade funciona. É um poder chamado Salvar e Reiniciar. Ao realizar um ritual com areia, ela pode criar um ponto de salvamento como num jogo de Vice City. Sempre que Kiri morre, o tempo retrocede e ela volta ao ponto exato. E se estiver segurando a mão de alguém na morte, pode trazer a alma de volta. Ela diz ao idiota incompetente que já morreu 5 vezes porque ele falhava em pegar sua mão. Ela informa a Toda que ele é crucial para o futuro, por isso foi a extremos para avisar seu traseiro enrugado. Ao chegar à capital, eles voltam ao exato mesmo beco. Kiri tenta de novo explicar a situação, mas desta vez, Toda está preparado. Quando Xiao surge das sombras para renovar o ataque, Toda reage instantaneamente.
Ele intercepta o golpe e, usando Kurobo, aumenta o peso de sua espada a um nível esmagador. Antes que Tiao possa reagir, Toda lança o capanga voando para o horizonte como um OVNI. Com a ameaça imediata afastada, Kiri finalmente conta a toda a terrível história do vilão em suas vidas. A razão para o ciclo da morte é um homem chamado Fate Avrunkis. Na linha do tempo original, Kiri testemunhou Fate capturar Toda sem esforço e o escravizar. Ela assistiu horrorizada enquanto Fate fez picadinho de Amaya, partindo-o ao meio com um chute e enviou Karin para a lua com um único soco. Depois que Koromaru foi esmagado como uma barata, Fate chutou Toda em milhões de pedaços. Assim que ele ia solidificá-la, Kiri se matou, acionando o reset e reiniciando o ciclo para salvar todos os amigos. Ouvindo a história, Toda ficou chocado, se perguntando por que esse poderoso destino o perseguiria. Mas a conversa é interrompida por Amaya e Karin, que ouviram tudo. Agora, entendendo a natureza da habilidade de Kiri, Toda tenta revelar seus poderes, mas a garota o impede. Amaya explica ao idiota incompetente que tais poderes são secretos por um motivo. Em mãos erradas, Kiri poderia ser usada como arma, exterminada repetidamente para retroceder o tempo em benefício de outrem. Toda finalmente entende a situação e assegura a Kiri que ele e seus amigos jamais se aproveitariam dela. Embora a garotinha se sinta cética, Amaya, Karin e Koromaru todos garantem a Kiri sua segurança. Isso lhe dá uma nova confiança em seus colegas, mas ela ainda soca Toda na cabeça como um ato de amor. Com a verdade exposta como a cabeça de Kennedy, Kiri expõe seu plano para capturar o destino. Por já ter testemunhado o evento, ela sabe exatamente como e quando o inimigo chegará. Kiri explica que já preparou um novo ponto de salvamento na masmorra subterrânea da vila de Yuki. O plano é uma armadilha de alto risco. Toda será a isca para atrair Fate do esconderijo. Amaya dará apoio com um potente laser orbital, atacando o inimigo. Karin e os outros enfrentarão os aliados de Fate, dando suporte de retaguarda. Na confusão que se segue, Kiri e Kuramaru irão entrar. O único objetivo de Kiri é tocar Fate. Assim que ela o fizer, ela se matará e seu poder levará a todos, incluindo o alvo, ao ponto de salvamento na masmorra, onde Yuki esperará para armar a armadilha final. Enquanto todos se posicionam para derrotar o inimigo estúpido com cara de Kim Jong-un, Toda pergunta por que Yuki não os ajuda diretamente na capital. Kiri explica que Fate é poderoso o suficiente para sentir a presença de Yuki a quilômetros de distância. Se ela estivesse por perto, ele não apareceria. Sentindo o peso da missão, Toda decide procurar informações sobre Fate. No seu telefone, ele encontra um vídeo que Yuki carregou para ele. Nela, ela explica que Fate, outrora herói, lutou com ela e o avô de Toda, Nagi Springfield. Juntos, salvaram o mundo. Mas após a morte de Nagi, Fate mudou, tornando-se um homem amargurado que odiava a humanidade e donuts de chocolate. Yuki avisa Toda que o destino está vindo por ele por causa da sua ligação a Nagi, e o aconselha seriamente a rejeitar qualquer oferta que o destino faça. Toda está um pouco atordoado com essa enxurrada de informações, mas não pode perder tempo pensando. A equipe assume suas posições num shopping lotado. Amaya está num local remoto, com o dedo no botão do laser via satélite. A tensão aumenta como um reality show. Ametia mira o alvo e Kiri dá o sinal. Assim que Toda avista Fate Avrunkis, seu sangue gela. Caminhando perigosamente perto do mago mais forte do mundo, estão seus velhos e tolos amigos da sua aldeia natal. A operação está a todo vapor, mas a mente de Toda está a mil, tentando entender como o suposto amigo de seu avô poderia se tornar uma ameaça para toda a humanidade. Via satélite, Amaya rastreia na aproximação de Fate. O plano está prestes a atingir seu ponto crítico, mas tudo é interrompido bruscamente quando velhos amigos de Toda da vila o avistam na multidão. Eles correm na direção dele, completamente alheios ao perigo em que acabaram de se meter. Com a súbita mudança de planos, Amaya é forçado a improvisar seu ataque de satélite. Ao ver os civis, ele decide não atirar. Mas, quando está prestes a abortar, uma das aliadas de Fate, uma garçonete robótica, o embosca, cortando a mão que segurava o controle do satélite. De volta ao shopping, Toda precisa disfarçar, trocando gentilezas com amigos sem revelar a situação de vida ou morte que o cerca. Nesse instante, o destino se aproxima como um assustador personagem de Johnny Depp. Ele calmamente se apresenta como velho amigo do avô de Toda, mas seu jeito amigável é um véu fino sobre uma ameaça arrepiante. Ele deixa claro que sabe tudo sobre Toda, a cor do seu Ding-Dong, seus novos aliados na Uki Holder e até seus amigos da vila. Enquanto Toda tenta salvar seus amigos, Fate lhe dá um ultimato: juntar-se a ele para destruir a Terra voluntariamente, ou ele aniquilará todos no shopping sem pensar duas vezes. Kiri, observando de seu esconderijo, está furiosa que o plano perfeito deles tenha sido em vão. Mas em vez de recuar, Toda faz um movimento ousado. Ele recusa a oferta do destino e decide desafiar o de cabelos brancos, sacando sua amada espada como uma salsicha. Quando o destino insulta Yuki, Toda grita a plenos pulmões que há um terrorista com bomba no shopping, causando pânico nos civis. Naquele segundo de confusão, Karin ataca Fate por trás. Enquanto ele se distrai, Toda entra na luta, brandindo Kurobo com toda a força. Fate bloqueia os golpes de ambos com um escudo mágico, mas Toda, numa jogada desesperada, aumenta o peso da espada para 500 mil vezes o normal e estilhaça a barreira. No momento em que a barreira se quebra, o resto da equipe entra em ação.
Amaya, após lidar com o atacante, retoma o controle do remoto e dispara o laser orbital em Fate. Enquanto o feixe maciço de energia desce, Koromaru avança com Kiri às costas para a fase final do plano. Enquanto Fate luta para absorver o imenso poder do laser, Kiri consegue agarrá-lo como uma criança pequena tentando mamar nos seios da mãe. Mas assim que ela se vira para alcançar os outros e puxá-los para o reinício, seu corpo vira pedra. O plano falhou no último segundo possível, provocando um sorriso sinistro no rosto de Fate. Com seu jogador-chave caído, a equipe pensa em recuar, mas toda se recusa a desistir. Ele vê que Fate sofreu danos graves do laser e perdeu parte do seu poder. É a única chance deles. Enquanto mais mercenários de Fate chegam para deter a equipe, toda dá tudo de si contra o Mago Mestre, mas seu inimigo está em outro nível e parece uns completos idiotas do Alabama. Cada um deles é confrontado por um oponente esquisito e se preparam para lutar até o último suspiro. Enquanto isso, Fate lida com os ataques físicos de Toda como se fossem doces, provando ser um mestre perfeito de magia e artes marciais. Sua retaliação também está em outro nível, que ele lança sem suar. De repente, Karin contata Toda pelo WhatsApp. Ela diz que uma contagem regressiva estranha apareceu no braço petrificado de Kiwi. Ambos concordam em confiar na menina e adiar os ataques. Toda tenta manter Fate ocupado, provocando-o e desviando de seus golpes enquanto o cronômetro de Kiri corre. Pouco antes do final da contagem regressiva, Toda aumenta novamente o peso de Kurubo, derrubando o destino e o prendendo. Assim que o tempo zera, Toda segura a mão de Kiri, a petrificação dela se quebra. O resto da equipe se junta a ela, fazendo contato. Com Fate ainda imobilizado, Kiri ativa sua habilidade, matando-se e enviando o grupo, incluindo o inimigo, de volta ao ponto de salvamento na masmorra subterrânea. Lá, Fate encontra Yuki após 20 anos. Só de vê-la o deixa tenso e ele se prepara para lutar, mas no fundo sabe que a luta acabou. O destino admite a derrota e, para ser libertado, aceita responder uma pergunta de cada um, como num programa de auditório da Comedy Central. Emiya não se interessa pelas brigas de família e pergunta ao destino sobre seus planos para Touta. Sem hesitação, o destino revela seu verdadeiro objetivo. Ele quer usar o poder de Touta para salvar Negi Springfield, o que ele afirma que salvaria os 12 milhões de pessoas do sistema solar. Karin, num momento de puro ciúme, pergunta quem Negi amava mais, ela ou Yuki. No entanto, antes que Fate responda a pergunta tola, Yuki o ameaça com gelo e ele evita o assunto como namorada tóxica. Kuramaru então pergunta quão urgente é sua necessidade de Touta. Fate responde que não é urgente, ou seja, Touta não precisa segui-lo já. Finalmente, é a vez de Touta. Ele elogia Fate por não ser tão mal quanto diziam, mas então faz a pergunta que o assombrava. Você é responsável pela morte dos meus pais? Todos na masmorra ficam chocados, Fate o encara e diz que sim. Nisso, a aura de Touta explode e a magia Erebi surge. Ele promete vencer Fate como os manifestantes no Nepal, mas naquele instante o selo mágico em seu corpo se ativa. Uma visão fantasma de Negi Springfield surge na sala. Touta o reconhece como o homem de sua visão no cemitério. O holograma de Negi diz a Touta para não acreditar no que Fate disse, explicando que suas ações, por mais distorcidas que pareçam, foram para protegê-lo. Nesse momento, Yuki ordena telepaticamente a Kuramaru que encontre e destrua o dispositivo no corpo de Touta que projeta a imagem. Assim que Negi está prestes a revelar toda a verdade, Kuramaru encontra o feitiço no ombro de Touta e o corta, fazendo o holograma desaparecer no ar, deixando Touta com mais perguntas do que respostas. No dia seguinte, Kiri, Karin e Kuramaru estão relaxando, mas Kiri está de mau humor. Ela está furiosa que depois de todo o esforço que ela fez, e de morrer 6 vezes, Yuki simplesmente deixou o destino de Aruncos escapar como o O.J. Simpson. Ela também está irritada por nem ter conseguido ver o celebrado avô do idiota incompetente e burro, Touta. Ao ouvir isso, Karin a provoca, sugerindo que ela está realmente chateada porque está apaixonada por Touta. Kiri protesta veementemente, mas é claro que Karin acertou em cheio um ponto sensível entre as pernas dela. Enquanto isso, o idiota em questão persegue Yuki como um cachorrinho perdido, enchendo-a de perguntas sobre Negi Springfield. Ele ainda está chocado com a revelação de que seu avô está vivo. Mas Yuki não está com humor para conversar. Ela o ignora completamente, e ao chegar ao escritório, entra apressadamente e fecha a porta na cara dele. Sua frustração é interrompida pela chegada de novos rostos à vila Yuki Holder. Enquanto isso, Touta, frustrado, treina sozinho para extravasar com seu Kurobol. Ele veste-se como garçom de 5 estrelas, por algum motivo. Não percebe que Tuna, a faxineira, tira o lixo, e acidentalmente corta o saco com sua espada. Ele confessa a frustração e a gentil Tuna o perdoa na hora. Acabam tomando chá juntos, conversando e rindo como menininhas. De longe, Kiri e Kuramaru os espionam, e é óbvio o ciúme pela proximidade de Tuna com Touta. Mas a espionagem é interrompida por uma louca exibição de acrobacias digna do Asilo Arcan. É Mizori, a garota estranha que acabara de chegar. Ela pousa bem na frente deles, diz a Tuna para ficar longe de Touta, e então confronta o próprio garoto.
Misori explica que Touta vem de uma família de mulherengos. Seu bisavô, Nagi Springfield, tinha um harém e seu avô, Negi, seguiu os passos do pai. Ela afirma que Negi fez sua avó chorar e por isso veio derrotar Touta para vingar sua mãe. Ela avança e o ataca, mas Touta facilmente bloqueia seus golpes e a lança no ar como roupa íntima seca. Ele então pula e a salva, fazendo-a corar na hora. Misori o elogia por atender seus padrões, e num salto lógico decide casar com ele para poupar outras mulheres da dor que ele causará. O idiota Touta rejeita a oferta dela, em vez de ir para debaixo da saia. Por outro lado, a bisavó dela, Ayaka, está reunida com a Yuki. Elas recordam o tempo de alunas do Negi Springfield, rindo das memórias de como todas as colegas eram apaixonadas por ele. No presente, Misori decidiu que a melhor forma de conquistar o coração do Touta é pelo estômago. Ela vira serva para trazer-lhe comida, e Kiri, Kuramaru e Karin só assistem desanimados o esforço dela em sua busca romântica. Touta gosta da refeição de Misori e ao ver as ataduras nas mãos dela, percebe que ela mesma cozinhou. Karin provoca Kiri de novo por amar Touta, mas depois dá a ela e a Kuramaru uma dura lição sobre a situação. Diz para desistirem. Touta é um pervertido e sempre escolherá uma garota com órgãos reprodutivos peludos em vez de uma imortal. Nesse momento, Emi aparece e diz que tem a solução para os problemas românticos deles. Ele explica uma lenda local, um feitiço de termais, onde se faz alguém se apaixonar lavando as costas 50 vezes. Eles duvidam, mas Emi os intriga ao ameaçar compartilhar a informação com Misori e Yuki, que têm órgãos peludos. Mais tarde, Emiya e Touta tomavam banho nas fontes termais. Emiya, claramente enrolando, conta a Touta sua história de vida. Sofreu um acidente na infância e está em coma há mais de 70 anos. Emiya afirma que sua consciência foi para o corpo androide que a habita. Enquanto conta a história, as garotas cheias de hormônios se preparam para agir. Karin é a primeira a chegar. Ela intimida Touta e o força a virar as costas enquanto o esfrega com uma escova dura. Mas antes que vá longe, Kiri pula e a chuta, e as duas começam a discutir. Eles veem Yuki se esgueirar e esfregar as costas de Touta, mas Misori não a deixa terminar. Uma guerra total eclode, com as garotas competindo para esfregar suas costas nojentas e com fungos. Vendo o amigo em apuros, Kuramaru aparece e o salva das jovens impetuosas. Mas seu resgate dura pouco, pois Kiri e Misori pulam no meio delas e a salsicha fraca de Touta é arremessada na piscina. Enquanto as garotas apaixonadas batalham, Yuki se junta a Touta na piscina. Ela pergunta da emoção e após ele explicar, ela mesma começa a esfregar suas costas. Enquanto faz isso, ela finalmente pede desculpas pelo comportamento frio, admitindo que estava passando por um momento difícil. As garotas observam derrotadas ao perceberem que Yuki venceu sem esforço a batalha por ele. Mais tarde, Touta encontra Yuki nos docas para uma conversa de verdade, como num filme de máfia. Ela aparece em sua verdadeira forma mais jovem, o que o perturba um pouco. Ele pergunta se ela está apaixonada por Negi Springfield e ela confessa que sim. Ela então lhe conta a verdade completa e complicada. O Negi que ele viu na caverna antes não era realmente seu avô. Há 20 anos, Negi derrotou um poderoso mago das trevas chamado o Mago do Início. Ele venceu a batalha com aquele nome tolo e salvou o mundo. Mas no processo, Neji foi possuído pelo mago. Ela e Fate tentam salvá-lo desde então, mas seus métodos diferentes os colocaram em conflito. Touta então menciona os pais, lembrando a Yuki que Fate confessou tê-lo eliminado. Ela o olha com uma expressão triste e diz que o que Fate disse não era verdade. Os pais dele não morreram naquele acidente de 2 anos atrás, porque ele nunca teve pais. Touta não nasceu como as outras pessoas. Acontece que este garoto estúpido foi criado em laboratório como um vírus há apenas 2 anos, usando dados genéticos de Negi Springfield. Touta não está apenas ligado ao avô, ele é um clone de Negi Springfield. No rescaldo silencioso de uma revelação chocante, Touta senta-se no quarto deprimido. A notícia de que não é uma pessoa, mas um experimento genético, um clone de Negi Springfield, pesa sobre ele como um fardo físico. Ele desabafa com Kuramaru sobre seu pavor existencial, enquanto este só pensa em devorar a salsicha de Touta. Ele explica que o amor de Yuki sempre foi pelo avô dele, e a única razão pela qual ela amava Touta não era por afeto, mas por um senso de dever para com o homem que ela perdeu. A própria base de sua vida, sua conexão com quem o criou, agora parece uma mentira. Kuramaru se esforça para animar o amigo, mas o coitado ainda tenta digerir tudo. No entanto, a conversa sombria deles é abruptamente quebrada quando Misori irrompe na sala como um furacão com Kiri atrás dela. Ela declara que a maneira perfeita de superar uma crise de identidade é ir ao torneio de artes marciais de Mahora. Antes que Touta possa protestar, ele se vê fora de sua melancolia e indo em direção à cidade. Enquanto isso, em outra parte da base, Yuki tem uma conversa tranquila com Ayaka, a bisavó de Misori. Ela confessa que contou a toda a verdade sobre suas origens. Pouco depois, o grupo anda pelas ruas lotadas, observando os lutadores e sentindo a energia caótica do torneio. O ambiente vibrante começa a agir e Touta, cheio de energia, parte para descobrir como se registrar.
Vendo isso, Kiri e Kuramaru ficam com ciúmes, pois Toda se aproxima muito de Misori. Infelizmente, Toda se decepciona. As vagas do torneio já estão preenchidas. Ele tenta não se abater, prometendo tentar novamente no próximo ano. Nesse momento, a velha Ayaka surge do nada, acompanhada por mais 2 ex-alunas do Negi. Mana Tatsumiya, a diretora do torneio, e Shachamaru, uma androide estoica. Sem aviso, Ayaka arranca Toda como um cafetão de Chicago, dizendo que tem algo importante a discutir, deixando Misori protestando. As mulheres o levam a um lugar histórico, a antiga sala de aula onde Negi ensinava com apenas 10 anos. Elas relembram seu primeiro dia, o quão tímido ele era, mas como logo cativou o coração de cada garota da turma. Lá, Toda encontra outra ex-aluna de seu avô, Sayo, uma garota pálida que se revela um fantasma. Todos se reúnem ao redor dele. Com expressões de nostalgia e afeto, eles dizem a Toda que seu status de clone não tem importância para eles. O que importa é que ele carrega o legado de Negi. Eles garantem que, se Negi estivesse aqui, o trataria como um neto de verdade. Na verdade, eles já o veem como um. O peso da aceitação deles é esmagador. E Ayaka, erguendo-se da cadeira de rodas, dá-lhe um abraço caloroso, mas nojento, para sentir seu membro flácido. Toda percebe ter uma família que desconhecia. Logo, Mana recebe uma ligação da equipe do torneio. Um lutador foi gravemente ferido e teve que desistir. Precisam de um substituto de última hora. Horas depois, Toda entra no campo de batalha sob os aplausos da multidão, enquanto seus amigos gritam apoio das arquibancadas. Diante dele está um oponente encapuzado, Cutlass, que parece um vilão de anime clássico determinado a perder. O gongo soa e a luta começa rápido. Toda avança, trocando golpes velozes, só para perceber que o adversário é bem mais forte que o esperado. Da lateral, Sayo e Kuramaru começam a se preocupar. Eles sentem que Cutlass irradia uma sede de sangue perigosa, muito além do normal para uma competição. Enquanto isso, Mana vai ver o lutador ferido que desistiu e descobre a chocante verdade. Cutlass foi quem o tirou só para roubar seu lugar. No campo de batalha, Toda está lutando para acertar um golpe limpo. Cutlass o supera em todos os sentidos, usando uma combinação de força brutal e poderosa magia elemental. Então a luta fica pessoal. Cutlass o provoca chamando-o de moderador do Discord bem antes de cortá-lo ao meio. Kiri e Kuramaru gritam seu nome enquanto Misori vê horrorizada. Mas Toda não fica no chão. Ele se levanta fervendo de raiva, enquanto a aura escura, o poder da magia Eribeia, o domina. Ele ataca de novo, mas Cutlass contra-ataca sem esforço. Agora Cutlass faz chover espadas mágicas, prendendo Toda ao chão com lâminas encantadas que anulam sua magia. Enquanto está preso, Cutlass o provoca, chamando-o de inútil e dizendo que nunca estará à altura do verdadeiro Negi. Mas, quando seu espírito está prestes a ceder, ele ouve seus amigos gritando das arquibancadas. As vozes lhe dão força para resistir. Ele se liberta e acerta um soco forte no rosto. O impacto arranca seu capuz, revelando que seu misterioso e poderoso oponente é, na verdade, uma garota bonita. Cutlass ignora e diz que o mataria, mas o tempo esgotou. De repente, Negi Springfield desce do céu. Ele intervém e diz que veio levar Toda. As moças que o conheciam ficam animadas, mas Mana e as outras entram em pânico. Eles sabem que não é Negi, é o criador da vida a manipular. Neji tenta convencer Toda que precisam dele para salvar o mundo, mas isso soa-lhe muito gay. Antes que as coisas escalem, Yuki faz sua grande entrada. Ela quebra a barreira entre o campo de batalha e a multidão, e entra. Ela revela a verdade. Não é Negi, mas o criador da vida disfarçado. Mas antes que ela possa agir, 2 ex-colegas, agora aliados ao inimigo, surgem e aprendem com magia. Momentos depois, um homem enorme e musculoso, que parece ter saído de um anime de JoJo's Bizarre Adventure, cai do céu e avança direto em Toda. Mas antes do golpe atingir, Karin e Kuramaru saltam para bloquear o ataque e Kiri aparece com sua espada a tempo. Com a pressão aumentando, Yuki se liberta da contenção mágica. E com isso, Toda e sua pequena e estúpida equipe se reagrupam, prontos para um confronto total contra o Criador de Vidas e seus leais inscritos do TikTok. O campo de batalha está pronto e o ar cheira a suor. Yuki avisa os aliados, não é uma luta qualquer. Seus oponentes são lendas. A Yui, a detetive mágica onisciente, Nadoka, a leitora de mentes que tudo vê, e Jack Hakan, o espadachim mercenário, o maior do mundo. E quem os lidera é o ser com o rosto de Negi Springfield, um homem cujo poder é tão imenso que um simples espirro arranca as roupas de todos no estádio. Essa exibição bizarra deixa Toda chocado ao ver todas as mulheres de sua vida subitamente nuas, com seus seios balançando como gelatinas. Enquanto isso, a criada Tuna finalmente chega para assistir à batalha, mas seu rosto está cheio de preocupação ao notar uma enorme tempestade escura se formando no Sena. De volta ao campo, Kiri tenta apaziguar a situação. Ela diz aos inimigos que, em vez de travar uma batalha, eles deveriam simplesmente tentar convencer Toad a se juntar ao lado deles pacificamente. Kiri tentava ganhar tempo para que pudessem descobrir as fraquezas dos seus oponentes. Infelizmente para ela, Nadoka, com sua habilidade de ler mentes, instantaneamente expõe as verdadeiras intenções de Kiri a todos. Com a diplomacia tendo falhado mais do que o governo nepalês, Nadoka lança outra bomba, revelando que Toad é o único clone bem-sucedido criado do material genético combinado de Negi e Asuna.
O inimigo calmamente pede que ele vá com eles, mas Touta os manda às favas. De repente, uma voz misteriosa e desencarnada ecoa, declarando que Touta será levado. Um portal escuro rasga a trama da realidade e o arrasta, puxando-o para outro mundo. Quando ele acorda, Touta está brilhando como um espírito, e se encontra num estranho reino etéreo. Ao longe, ele vê Yuki, ferida e caída. Corre para pegar seus melões inconscientes, mas tropeça antes de a alcançar. A paisagem muda, e ele se vê diante de um castelo no penhasco. Um homem com um sorriso permanente e inquietante está ao lado dele. Kurobo imediatamente o alerta para não confiar nesse homem, apontando que seu nome é Albero, o poderoso mago que criou a espada, e que ele é um demônio muito pior do que a própria Yuki. Haiburo afirma que seu único objetivo é persuadir Toda a se juntar ao grupo de Negi. Para isso, ele decide mostrar a ele um vislumbre do passado. Nesta visão, Touta vê Yuki séculos atrás, caindo daquele mesmo castelo. Ela é salva por um belo ruivo, Negi Springfield, pai de Neji. Touta observa Yuki se apaixonar perdidamente por seu salvador, seguindo-o por toda parte e recusando-se a deixá-lo como Melania Trump. A memória então muda, e Albero o leva para outra linha do tempo 15 anos depois, quando um Negi de 10 anos se tornou professor na academia. Kota vê Yuki, que está feliz em conhecer o filho de Negi, e ela rapidamente acolhe o jovem garoto. Ele vê Yuki se tornar sua mestra, às vezes tratando-o como um weeb e mandando-o lamber seus pés, até que Asuna intervém e o salva. Touta vê o laço deles crescer e, por fim, os observa se beijando como naqueles filmes bregas. A memória de uma Yuki feliz enche Touta de alegria, e ele agradece a Albero por lhe mostrar. É quando o mago casualmente admite que tudo o que ele acabou de lhe mostrar era mentira. Enquanto Touta tenta processar isso, a versão onírica de Yuki o nota e caminha em sua direção. Mas antes que ela possa dizer uma palavra, uma mulher envolta em uma aura escura surge atrás dela e a prende nas sombras. Esta mulher é a personificação do mal, a maga do início, também conhecida como a criadora da vida. Aproveitando o momento, Albero ataca de surpresa, cravando lanças nas costas de Touta enquanto distraído com seus pelos pubianos. Albero usa um feitiço de gravidade para prender Touta ao chão, e o criador de vida, sem hesitar, parte a Yuki presa ao meio. Mesmo quando ferido, Touta se recusa a desistir. Ele se arrasta pelo chão para alcançá-la. O criador da vida lhe diz que só há um jeito de salvá-la: ir com ela e aceitar seu destino. Touta finalmente alcança Yuki e a pega nos braços. Com lágrimas nos olhos, ela lhe diz que só queria alguém para sempre sob o céu azul, um lembrete doloroso de sua vida imortal solitária. Touta promete estar sempre com ela e, desviando do ataque da criadora, a leva para um lugar seguro. Assim que param, ela explica que estão num mundo criado pela imaginação da criadora. Neste lugar, a criadora pode dobrar a realidade como quiser. Mesmo assim, Yuki tem um último truque. Ela invoca selos mágicos, forma uma barreira e os dois lançam um ataque direto. No entanto, a criadora da vida muda de forma como Dwayne The Rock Johnson, alternando entre sua e as de Nagi e Negi para despistar Yuki. Essa guerra mental a faz baixar a guarda. Ao mesmo tempo, o criador de vida usa uma habilidade poderosa que tira Touta da luta em segundos. Ele é atingido com força e de repente se vê numa alucinação, cercado por um grupo de garotas que tentam arrastá-lo para um oceano vermelho e afogá-lo. Enquanto afunda, uma nova garota aparece e quebra a ilusão. O nome dela é Asuna, e ela se apresenta como sua avó. Ela explica que enquanto o criador de vida mexia com a mente dele, ela conseguiu se infiltrar como sêmen. Ela acena feliz para Yuki, que também se libertou da ilusão, junto com o resto da equipe. Asuna explica que, embora parecesse que estavam presos por muito tempo, menos de um segundo se passou no mundo real. Ela se vira para Touta e diz a ele que, no fundo dele, está o poder para derrotar o criador da vida. Mas para desbloqueá-lo, ele tem que sobreviver 37 segundos completos contra ela em batalha. Com um objetivo claro, Touta e a equipe voltam à realidade. Logo, todos se separam e lançam um ataque coordenado aos inimigos. Com as informações que Asuna forneceu, eles facilmente eliminam os oponentes mais fracos no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, Touta ignora todos os outros e avança direto contra a criadora da vida, com os olhos fixos nela enquanto a batalha final começa. Com as palavras de sua avó ecoando em sua mente, Touta está determinado a lutar por 37 segundos a qualquer custo. Ele avança direto contra a criadora da vida e tenta alcançar seu avô através da alucinação. No entanto, suas palavras são engolidas pelo poder sombrio avassalador que emana do corpo de Negi. Justo quando as coisas começam a parecer sem esperança, duas espadas irrompem no caos para salvar o dia, como qualquer outro final feliz. Yuki e Fate chegaram, pulando para apoiar Touta. Fate não perde tempo e lança um feitiço complexo e poderoso. O mundo ao redor dele se dissolve, como minha ética de trabalho, e os espíritos dos quatro, Touta, Yuki, Fate e o Negi possuído, são levados a um plano espiritual sereno, onde encaram o verdadeiro eu de Negi, que surge como sua versão criança. Durante este encontro surreal, Fate expõe seu plano desesperado para deter o criador da vida e salvar o mundo. Ele explica seu objetivo de usar o poder único de Touta não só para libertar Negi, mas para conceder a imortalidade a todos no sistema solar, acabando com o sofrimento para sempre.
O verdadeiro Negi ouve com profunda tristeza nos olhos e admite que o plano audacioso pode realmente funcionar, mas ele também revela o terrível custo. Para que isso tenha sucesso, a própria alma dele, agora profundamente ligada aos criadores de vida, teria que ser destruída. Aproveitando o pouco tempo precioso que tem, Yuki envolve seus braços ao redor do jovem Negi como uma massagista, agarrando-se à versão dele que ainda resta. Neji oferece a Touta palavras finais de apoio, e de repente são todos violentamente puxados de volta à Terra. A batalha recomeça com força total. A criadora da vida, furiosa com a sua ousadia, entra numa nova e terrível transformação. Fatia e Yukihime lançam um ataque conjunto, combinando seus mais poderosos feitiços de selamento. Mas ela as domina facilmente, derrubando as duas sem o menor esforço. Nem o Touta é poupado. Quando ela o ataca, ele é jogado com força. Mas em vez de ficar caído, ele libera uma transformação sua. Seu corpo começa a brilhar com uma luz branca forte que se iguala à aura escura dela. Agora os dois disparam para o céu, levando sua luta cataclísmica à atmosfera superior, enquanto seus aliados continuam a lutar contra os mercenários lá embaixo. No ar, Touta está sendo destruído. O poder bruto e séculos de experiência da criadora da vida o sobrepujam completamente. No chão, sua equipe é massacrada pelos seguidores dela. Jack Hakane espanca Karin, e Nadoka e Yui quebram facilmente os feitiços de Koromaru. Em certo ponto, Touta vislumbra a destruição que a batalha deles deixou na cidade. Impulsionado por uma mistura de culpa e raiva, ele se lança contra o Criador da Vida e desfere um combo brutal de golpes, finalmente virando a luta a seu favor. Mas, quando parece que ele está no controle, Jack Hakane aparece e o apunhala com uma espada enorme. Imediatamente, Touta cai no chão, sangrando como uma galinha degolada. Quando o Criador de Vida se aproxima para terminar o trabalho, Kiri se joga na frente dele, tentando parar o derramamento de sangue. O Criador de Vidas para, claramente ciente da perigosa habilidade de resetar de Kiri. Nesse momento, Cutlass aparece do nada e apunhala Kiri. Na parte de trás como uma completa ameaça. Ela força a boca de Kiri a abrir e puxa uma pílula de autoextermínio escondida que ela havia guardado em um dente. Ver isso faz Toda entrar em fúria total, e ele começa a romper as amarras que o seguram. Mas Kiri, quase sem forças, diz a ele para se acalmar. Ela explica que tudo está de acordo com seu plano e que tudo o que ela precisava fazer era ganhar tempo. Bem na hora, um selo mágico gigante aparece sob os pés de todos. A armadilha montada pelos ex-alunos de Negi foi ativada. Imediatamente, o grupo é transportado para um local completamente diferente, onde todos os antigos alunos de Negi estão esperando. Eles uniram suas forças para finalmente derrubá-lo. As garotas, impulsionadas por hormônios, lançam tudo o que tem contra ele em uma ofensiva perfeitamente coordenada. Ataques elementais, técnicas únicas e trabalho em equipe ininterrupto. Mesmo que a força bruta não baste, eles ajudam o Negi interior a retomar o controle do corpo por um momento precioso. Nesse instante, Asuna chega e estilhaça a ilusão, trazendo todos de volta à realidade. Ela se aproxima de Negi e ele a reconhece imediatamente, provando que parte dele ainda está lá. Infelizmente, este conto de fadas dura pouco. A criadora logo retoma o controle e anuncia que vai se masturbar no quarto. Ela aceita a derrota por hora, mas antes de partir, pede a Toda que a encontre no alto da grande torre. Com isso, ela e seus seguidores somem num feixe de luz. Enquanto Jinbei e os outros agentes da Ukiholder ajudam a resgatar civis da destruição, a crise imediata acabou. Mais tarde, de volta à base secreta, Toda confessa seus sentimentos a Yuki e a pede em casamento. No entanto, Yuki o rejeita, alegando que não precisa de alguém para protegê-la. As outras garotas que estavam a espreitar testemunham esta proposta ousada e sua humilhante rejeição. Eles imediatamente se voltam contra Toda, espancando-o por ter a audácia de pedir algo tão absurdo. Apesar da rejeição, Yuki secretamente se sente lisonjeada pela proposta, deixando claro que ela também quer um pedaço daquela carne de Toda. Se quiserem que cobramos a segunda temporada deste anime, comentem melões abaixo. Até lá, inscreva-se, curta e compartilhe este vídeo.